mis amores, estoy acá de nuevo con ustedes. ¿Cómo están? ¿Están listos para nuestra revisión? E aí, meus amores, como é que vocês estão? Já estão prontinhos para nossa revisão? Só lembrando sempre que quando você precisar, quando você tiver dúvidas, sugestões, quer deixar um recadinho, sinta-se à vontade. Eu sou sua maestra, eu sou a sua professora, estou à sua disposição sempre, 24 horas por dia, 365 dias por ano, 7 dias por semana, sempre estou aí pronta para atendê-los, tá bom, meus amores? E às vezes a gente está assim um pouquinho distante fisicamente, mas eu quero que vocês se sintam próximos a mim cada vez mais. Dúvidas, sugestões, recados, só falar que a prof vai ter o maior prazer em conversar com você, tá bom? Então, sem mais delongas, simbora para a revisão da nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós falamos sobre as conjunções, né, gente? A gente falou sobre as conjunções coordinantes e as subordinantes, onde as coordinantes são aquelas que temos que não necessitam de complemento, ou seja, as orações coordinantes são aquelas que não precisam, não estão ali subordinadas, né? Não estão dependendo uma da outra. Elas sozinhas, são orações sozinhas que fariam sentido, porém, com o uso da preposição, nós conseguimos interligar os dois termos, fazendo com que eles tenham o igual valor semântico. Já as subordinantes são aquelas que vão ter uma dependência. A oração subordinada, ela depende da oração principal. E a oração principal pede um complemento, pede uma oração subordinada. Nós vimos então que as coordinantes são as adversativas, as copulativas, as distributivas, as disjuntivas e as explicativas, onde a adversativa vai fazer uma correção de um elemento, a copulativa vai unir significados, a distributiva vai indicar a alternância, a disjuntiva vai apresentar ideias opostas e a explicativa vai explicar. Já as subordinantes, elas vão ser 6. Nós temos 5 coordinantes e 6 subordinantes. Temos as causales, que vão indicar a causa ou motivo da ação da oração principal. As concessivas, que vão indicar uma objeção ou um impedimento da ação da oração principal. As condicionais, que vão indicar uma condição para a realização da ação da oração principal. As consecutivas, que vão expressar o efeito ou a consequência daquela ação da principal. As finales, que vão expressar a finalidade da ação para que seja realizada, então qual é a finalidade dela. E as temporales, que vão indicar o momento exato no tempo em que a ação ocorre na oração principal. Vimos também o uso das preposições. Por quê? Porque é necessário a gente conhecer as preposições e os seus usos para identificar as subordinantes e as coordinantes. Vimos ainda um vocabulário sobre letreiros e placas em língua espanhola. Muito rápido, nós vimos sobre o livro da Isabel Allende, Isla del Mar, que é uma história que vai se passar durante a Revolução do Haiti, onde vai contar a história de Zarité, que é a filha de uma mãe africana, com um marinheiro branco, com um dos marinheiros brancos que a escravizou. E finalizamos com Porto Rico, que é aquele país onde é comandado pelos Estados Unidos. Por mais que ele não seja um estado dos Estados Unidos, ele é tratado como Estados Unidos. E outra curiosidade, gente, vocês sabiam que em Porto Rico, por mais que Estados Unidos comande tudo, eles usam, deem só uma olhadinha aqui para a prof, eles usem muito tudo que se usa nos Estados Unidos, eles não têm direito a voto. Triste, né? Então,
Fica aí a dica para vocês. Agora é aquele momento todo de vocês. Daqui a 15 minutinhos eu volto para nossa correção da atividade. Estou de volta, meus amores, com vocês. Prontinhos para a nossa atividade, para a correção da nossa atividade? Foi tudo beleza? Tudo tranquilo? E a professora só usou as conjunções nessas atividades de hoje, hein? Oh, mas foi muito legal, não foi não, gente? Conseguiram identificar? Conseguiram perceber as colocações, onde vai uma coisa, onde vai outra? Eu espero que sim. Então, sem mais delongas, vamos para a questão número 1. Na frase tiene 15 años, es decir, la edad de las ilusiones. A conjunção em destaque, es decir, ela é uma conjunção que adversativa, concessiva, temporal, explicativa ou disjuntiva. Ela vai fazer o que, gente? Esse es decir, ele está dizendo uma adversidade, dando uma concessão, indicando o tempo, está explicando ou está distribuindo, ali mostrando uma coisa ou outra. Tiene 15 años, es decir, la edad de las ilusiones. Está o quê? Explicando. Tem 15 anos, ou seja, a idade das ilusões. Está dizendo que 15 anos é a idade das ilusões. Portanto, é uma oração compuesta por coordinación explicativa. La conjunción, es decir, es una conjunción explicativa. Pensando em oração coordenada, coordenante, marque a frase que possui uma conjunção coordenada em destaque. Em todas as frases nós temos as conjunções e as preposições destacadas, porém somente uma delas é coordenada. El monumento no era tan grande como lo imaginamos. Estás cansado porque has corrido mucho. Papá se queda en casa y mamá va a trabajar. No ganamos el partido, luego no nos clasificamos. Si conducieras con cuidado, no habrías sufrido el accidente. Você poderia ir tanto pelas conjunções, né? Conseguindo indicar o que é cada uma, porém, tem aquelas que se repetem na coordenada e na subordinada. Então, é mais fácil você analisar a frase. Como é que eu vou analisar uma frase, professora? Eu vou analisar da seguinte maneira. Se eu tirar a conjunção, a frase sozinha, as orações sozinhas, sempre são duas, tá, gente? Essas orações, elas vão fazer sentido? Então, vamos lá. El monumento não era. Aí, se eu tirar o tan grande, como? O monumento não era. Fez sentido? Lo imaginamos. Fez sentido? Não fez. Ela necessita da conjunção. Uma frase necessita da outra para que ela seja completa. El monumento não era tão grande como lo imaginamos. Então, a gente já sabe que letra A não é. Letra B. Estás cansado? Has corrido mucho. Então, nós temos aqui duas frases. Estás cansado. Só que quando eu digo que a pessoa está cansada, 99% das vezes você quer saber por quê. Por que a pessoa está cansada? Não é verdade? Estás cansado. Por quê? Has corrido mucho. Sim, a pessoa correu muito. Mas teve um motivo, né? Por que a pessoa correu muito? Tem um porquê. E aí vem o porquê para juntar uma frase a outra. Estás cansado porque has corrido mucho. Ou seja, oração subordinada. Não é uma coordenada. Papá se queda em casa. Mamá va a trabajar. Se eu tirar a conjunção e, as frases sozinhas farão sentido? Farão, né? Papai ficou em casa. Papai ficou em casa. Ou papai fica em casa. Beleza, eu entendi. O pai fica em casa. Mamãe vai trabalhar.
Beleza, mamãe vai trabalhar, eu entendi. Então, essas duas frases, elas são independentes. Porém, eu utilizei o i para juntá-las. Papá se queda em casa e mamá vai a trabalhar. Elas se completaram. Porém, elas conseguem manter a sua dependência se estiverem sem a conjunção. Ou seja, ela é coordinante. Certo? Então, a gente já tem a nossa resposta correta, que é a letra C. Mas vamos continuar analisando as frases. No ganamos el partido. Não nos classificamos. Por que não ganharam a partida? Não se classificaram. Por que não ganharam não se classificaram? Então, também acontece a mesma coisa. Um está pedindo o outro. No ganamos el partido, luego não nos classificamos. Olha o si aqui. Conducieras com cuidado. Conduza com cuidado. Por quê? Ou conduzistes com cuidado. E aí a gente tem um si. Se você conduzisse com cuidado, e o que aconteceria se eu dirigisse com cuidado? Não haveria sofrido el acidente. Ou ainda, não haveria sofrido el acidente. Não haveria sofrido o acidente. Por quê? Por que eu não teria sofrido? Se eu tivesse conduzido, se eu tivesse dirigido com cuidado. Então também não é. Vamos apagar minha bagunça e para nossa resposta correta, a letra C, papá se queda em casa e mamá vai trabalhar. 3. Nessa aula nós estudamos as conjunções e nela vimos que temos 5 coordenantes e 6 subordinantes. Dentro das subordinantes temos o termo luego, que apresenta um sentido de quê? O luego, pienso, luego existo. Ele vai indicar o quê? A diversidade, causa, modo, tempo ou consequência, gente? Eu penso. Qual é a consequência de eu pensar? Existir. Então, penso, luego existo. Olha aqui, consequência. Esse estava muito fácil, né? 4 também muito fácil. No trecho, que viviria virilmente y con bríos como era si los hombres no hubieran inventado las navajas. A palavra si, ela vai possuir um sentido de quê? Condição, tempo, concessão, adversidade ou modo. Que viveria virilmente e com brios, como era, se os homens não tivessem inventado as navalhas. E esse se, ele é uma condição temporal, concessivo, adversativo, modo? Esse se, ele está dizendo uma condição, que ele viveria viril e com brios, como ele era anteriormente, se os homens não tivessem inventado as navalhas. Então, é subordinante condicional. E para finalizarmos, nós temos nosso momento ali, Se Liga no Enem, onde nós vamos analisar essa tirinha da Unicentro de 2015. Quando a gente vê tirinhas, quando a gente vê um cartaz, nós temos que prestar atenção em todos os detalhes. Então vamos lá. Hay que aprender para vivir e vivir para aprender. ¿Saben quién dijo eso? Platón. Vivió hace 2000 años. Quien aprende para probar no prueba ni aprende. ¿No tienes algo más actual? Hay que aprender para probar, aunque se apruebe sin aprender. ¿Quién lo dijo? El ministro de la Educación hace 2 días. Quien aprende para probar no prueba ni aprender. Então, vamos analisar tudinho. Olha lá, o professor fala, você tem que aprender para viver e viver para aprender. E ele completa, vocês sabem quem disse isso? Platão. Ele viveu há 2000 anos. E aí o aluno vai e pergunta, mas não tem algo mais atual? E aí o professor fala, você tem que aprender para ser aprovado. Ainda que você
seja aprovado sem aprender. Quem foi que disse isso, professor? O ministro da Educação, há 2 dias. Então, enquanto Platão dizia que você tem que aprender para viver e viver para aprender, aqui do outro lado, o ministro da Educação lá daquele país falou que você tem que aprender algo para poder você ser aprovado, para você poder passar de ano. Mas acontece também de pessoas que passam de ano, que são aprovadas mesmo sem aprender nada. Isso acontece muito, né, gente? Olha como acontece. Então, você tem que prestar atenção em tudo. Tem aqui embaixo de novo, repetindo a mesma coisa. Aqui repete a mesma coisa. Temos aí a informação das redes sociais, do site onde aconteceu, onde está essa tirinha, enfim. De acordo com a vinheta, ou seja, a tirinha, marque a alternativa que apresenta correta e respectivamente a classificação morfológica dos termos em bastardidia do fragmento. Aunque se aprove sem aprender. Ainda que se aprove sem aprender. Então, o aunque e o sim. É um advérbio e um advérbio? É um advérbio e uma conjunção condicional? É uma conjunção explicativa e um pronome? É uma conjunção concessiva e uma preposição? É uma preposição e uma interjeição? Se vocês observarem, vamos voltar aqui na frase. Aunque sin aprender. Onde que tá? Aqui. Há que aprender para aprovar. Aunque se apruebe sin aprender. Você tem que aprender para ser aprovado, ainda que você seja aprovado sem aprender. Nós vimos lá, então, na nossa aula de hoje, que o aunque, nessa frase, está dizendo que é uma concessão, né? Está dizendo a consequência, ainda que seja aprovado sem aprender. E o sim, que nós vimos que não é sim, certo? E sim, sem. E o sem, lá na aula de preposição, nós vimos que é uma preposição. Portanto, a nossa resposta correta é a letra D. Certo, meus amores? E a mensagem de hoje é a seguinte: las raíces no están en el paisaje, ni en un país, ni en un pueblo, están dentro de ti. Que raízes são essas que a Isabel Allende fala, galera? A sua cultura, o seu caráter, o seu aprendizado, tudo que se refere a você. Ela não está numa paisagem, ela não está num país, ela não está num povo, ela está dentro de você. Então, tudo o que de bom e de ruim também que pode acontecer ou que você pode expressar, está dentro de você. Então, vamos buscar sempre o nosso lado bom, as nossas coisas boas, para termos cada vez mais um mundo melhor. Certo, meus amores? Um grande beijo em vocês e nós nos vemos na próxima classe.